A paz do Senhor, meus queridos. Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, toda a sua família. O Senhor seja com você, com seus projetos. O Senhor te abençoe sempre. Ufa, no bosque. Gente, tem uma palavra para o seu coração hoje. A palavra de Deus, ela diz assim, que chegando Jesus junto ao mar, havia ali uma grande multidão. E tinha alguns barcos ali. Jesus então, ele entra no barco de Pedro e ele começa a pregar às multidões. Queridos, hoje eu quero falar quando Jesus entra no seu barco. Muitas vezes a nossa caminhada, a gente não entende algumas coisas que nos acontecem. Você pode estar perguntando: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me chamou para uma missão que parece que é maior do que eu? Por que o Senhor me chamou para uma missão que é tão árdua? Uma missão que chegar ao coração das pessoas. É mais fácil você chegar a uma distância de 1000 quilômetros do que você muitas vezes adentrar a um coração de uma pessoa. E por que então, Senhor, que o Senhor me chamou? Simplesmente porque Deus olhou para você e viu a capacidade que existe em você. Uma capacidade que você mesmo não acredita, você mesmo nunca viu. Deus, ele acredita em você. Deus, ele consegue ver aquilo que você não vê. Deus consegue enxergar em você algo que você nunca viu, que você nunca percebeu que você seria capaz. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não entende que a gente é capaz, porque a gente não entende quem a gente é e quem é o Deus que a gente serve, A nossa identidade, ela se distorce por causa que o inimigo, ele turva a nossa visão de nós mesmos e de Deus. Essa é a função dele: matar, roubar e destruir, nos desviar do propósito do Senhor. Mas hoje essa palavra é para despertar, a olhar para você, a olhar para dentro de você e ver o tão grande que você é, e ver a capacidade que você tem, o tamanho da sua capacidade, o tamanho das coisas que você pode fazer. Quantas coisas você já deveria ter feito e você não fez ainda, por causa dessa limitação que você mesmo impôs a você. Não foi o outro muitas vezes, não foi a circunstância muitas vezes, mas foi você mesmo que se limitou. Eu tenho um livro, eu já li ele várias vezes, da Joyce Meyer, que diz o seguinte: o campo de batalha da mente. A nossa maior batalha está na nossa mente. As nossas maiores oposições somos nós que criamos na nossa mente, obstáculos que nós criamos, e nós olhamos para aqueles obstáculos e a cada vez nós nos apequenamos, e esses obstáculos, eles se agigantam. Por quê? Porque a gente olha para ele numa visão da minha incapacidade, que eu mesmo disse que eu sou incapaz, que eu mesmo disse que criei uma crença que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu não consigo. Talvez porque um dia você ouviu uma palavra na sua infância e isso gerou um banco de memória, e toda vez que você é desafiado a fazer alguma coisa, você vai lá no banco de memória e a referência, o parâmetro que você tem é: eu não posso, eu não consigo, você não é capaz. Mas hoje, em nome de Jesus, começa a mudar esse pensamento, começa a mudar essa forma de encarar você e a vida e Deus. Que você possa olhar para você e ver o quão grande você é, o quão capaz você é e o quanto merecedor você é, porque você tem uma identidade, você é filho e filha de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Você vai ver como as coisas vão romper com mais facilidade. Você vai ver como você vai conseguir
caminhar a lugares que antes você não caminhava. Você vai chegar em lugares que você nunca imaginou, porque hoje você já vai ter uma identidade restaurada e você vai entender quem você é e quem está com você. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Jesus está com você, o Espírito Santo habita de você e testifica das coisas de Deus, das coisas que você pode, das coisas que... Quem é você e quem é o teu Pai? Quem é a tua identidade? Qual é a tua identidade? Então hoje, em nome de Jesus, rompa com essas coisas do passado, com essas limitações que você mesmo criou na sua mente. Você é mais do que você pensa. Você é mais do que você acha que você pode. Você pode fazer muito mais. Você pode chegar a lugares muito mais longe que você já chegou até o dia de hoje. Amém? Olha, em nome de Jesus hoje, por que Deus escolheu esse barco? Por que Deus escolheu você? Porque Ele acredita em você, porque Ele confia em você. Meu irmão, Deus ele nunca se separou do homem, Deus nunca se afastou do homem. Se você olhar para Gênesis, lá no comecinho, quem fugiu da presença de Deus foi o homem. Deus nunca faltou ao encontro, sabe? Mesmo sabendo que o homem tinha pecado, Deus foi ao encontro. Quem não foi ao encontro foi Adão, que fugiu, que se escondeu. Então assim, não é porque você está se escondendo de Deus que Deus escondeu de você. Não é porque você acha que está se escondendo de Deus. Deus não está te vendo, Deus não te conhece. A Bíblia fala que Deus nos conhece quando nós não tínhamos forma no ventre da nossa mãe. Ele sabe todos os nossos dias. Ele nos criou imagem e semelhança dele. Então Ele sabe a capacidade que nós temos. Ele sabe o que nós podemos fazer com Ele. Uma vez em Cristo, você não tem crise. Uma vez em Cristo, você não tem obstáculo. Uma vez em Cristo, as adversidades podem vir, os obstáculos podem surgir, mas você vai passar todos, porque você é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Nada te detém, nada te para, porque maior é o que está com você. Amém, querido? Acredita nisso, confia nisso. Deus tem coisas maravilhosas para fazer através da tua vida. Talvez você é solteiro, Deus tem aí uma esposa preparada para você constituir uma família linda. Se você é casado, Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos, Deus te deu uma família para você cuidar. Então cuide, você é capaz de cuidar dessa família, você é capaz de dar o melhor para essa família, você é capaz de direcionar essa família nos caminhos do Senhor, porque somente nos caminhos do Senhor, meu irmão, você vai chegar no teu lugar de propósito, você vai chegar no lugar de cumprimento das tuas promessas. Ah, Deus é um Deus de promessa, sim, mas é um Deus que cumpre as promessas. Não é como um homem que fala e não cumpre. Não, Deus ele não mente, Deus não volta atrás. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir na tua vida. Então hoje, levante a tua cabeça. Deus entrou no teu barco, porque Ele quer navegar com você. Ainda que venham as tempestades, Deus vai estar no teu barco. Ainda que venham as dificuldades, Deus vai estar no teu barco. E você vai chegar do outro lado. Você vai chegar no teu lugar de propósito. Por isso Deus escolheu o teu barco, para caminhar com você. Deus sabe das suas limitações. Deus sabe das suas dificuldades. Deus sabia das limitações de Pedro. Deus sabia da impossibilidade de algumas coisas acontecerem na vida de Pedro. Mas por que Deus escolhe o barco de Pedro? Justamente por isso, para capacitar Pedro na sua incapacidade, para fazer o Pedro romper com as suas limitações, para trazer esclarecimento às dúvidas de Pedro e transformá-lo naquilo que o Senhor queria que ele fosse, um grande apóstolo do Senhor, um grande discípulo do Senhor. E hoje nós estamos aqui falando de Pedro. Amanhã, se você crê que Deus está no teu barco e que Ele tem um propósito na tua vida, gerações estarão falando de você amanhã. Um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, um homem que Deus resolveu navegar junto, um homem que Deus entrou no barco para transformar a sua vida, a sua história e sua família.
Amém? Creia nisso. Então hoje, em nome de Jesus, entenda, Jesus está no barco. E se Ele está no barco, nenhuma tempestade te afunda. Ainda que você tenha que caminhar por cima das águas, ainda que se você comece a submergir no momento de dúvida, Deus vai te pegar pela mão e vai te trazer de volta para esse barco, porque tem um lugar para você chegar do outro lado. Amém? Deus te abençoe. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Vai lá, se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, curte, comenta, compartilha. Me ajuda, gente, a levar essa palavra a pessoas que estão precisando ouvir. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Então, você tem que ativar o sininho para poder receber. Tem uma mensagem para você. Tem uma mensagem para o teu coração. Fica com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.